Bom, pessoal, vocês vão conhecer agora a Viviane Oliveira. Ela é uma menina que aos 16 anos foi diagnosticada com vitiligo. E desde então ela travou uma luta constante para conseguir vencer o preconceito e principalmente a depressão que veio por conta dessa doença. Vocês sabem o que é o vitiligo? Vocês conhecem alguém que tem o vitiligo, né? Alguém da família ou amigo? Bom, vocês vão ter a oportunidade agora de conhecer a Viviane e ela vai contar tudo sobre a sua história. Como que ela saiu do quadro de depressão para ser uma mídia social, né? Para estimular as pessoas através das mídias sociais a ter um autoconhecimento maior, a ter uma autoestima maior e se autoaceitar. Vamos conhecer essa história emocionante? Acompanhe agora! Você já ouviu falar no vitiligo? É uma doença que causa perda da coloração da pele, em forma de lesões, que se formam devido à diminuição ou ausência de melanócitos, que são as células responsáveis pela formação da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Traumas emocionais podem desenvolver a doença. Foi o que aconteceu com a Viviane Oliveira. Quando eu tinha 16 anos, foi o meu primeiro casamento e logo em seguida eu engravidei. Eu tenho um filho de 16 anos. E quando eu estava no finalzinho da gestação, foi assim, uma gestação muito conturbada e passei por várias coisas, várias adaptações, descobertas, né? E nesse meio tempo, surgiu o vitiligo. Foram poucas manchas nas mãos e nos seios. Mas assim, eu pensei que era uma manchinha normal, porque antigamente a gente via muito pano branco, né? A gente via essas coisas. Então assim, eu achei que fosse uma coisa que pudesse passar um remédio e sarar. Fui na dermatologista e ela diagnosticou que era vitiligo. Quando ela falou vitiligo, eu falei, tá, então vamos passar um remédio e vai sarar, né? Aí ela, não, Viviane, não é bem assim. O vitiligo não tem cura. E o vitiligo tem a potencialização de aumentar conforme o seu organismo e conforme os seus sentimentos. Ele altera tudo que conforme tudo que você sente. E isso para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu ainda, mesmo ela falando que poderia aumentar, eu acreditava que eu poderia paralisar ou resolver que ele sumisse dali, né? Então eu tinha 16 anos, para mim foi tudo novo. Quando começou foi assim. Foi aí que a Viviane começou longos tratamentos e grandes frustrações. Aí foi o começo de tratamentos que eu ainda acreditava que poderia reverter. Aí passado 2 anos e meio, a gente fez vários tratamentos e nenhum obteve resultado. Nossa! Então, assim, a frustração nesse tempo de fazer tratamentos, medicamentos milagrosos, né? Que na verdade não tem nada de milagroso nisso. Tomei vários tipos de remédio, me machuquei porque tem remédios que são agressivos, né? Então assim, a mamacadela ela deixa a pele ainda mais sensível e eu não sabia disso. Aí eu passava um remédio na mão, saía na outra mão. Eu passava num seio, saía do outro seio. Passava na axila, saía na outra. E assim as manchas foram se espalhando pelo corpo todo. Existem 6 tipos de vitiligo: o focal, o mucosal, segmentar, acrofacial, comum e o universal, que é o caso da Viviane, que logo quando descobriu o tipo de vitiligo que era o dela, entrou em uma profunda depressão. Quando ele começou a se espalhar pelo corpo, foi onde eu me fechei. Eu não queria ver as minhas amigas, eu não queria ver os meus familiares e não queria que eles me vissem com as manchinhas. Então isso foi muito difícil para mim, foi uma fase extremamente assim, depressiva mesmo. Eu fiquei numa depressão muito profunda. Nossa. Que assim, eu só chorava, só ficava trancada dentro do quarto, não gostava de fotos, não gostava de espelho.
Viviane nos explica como foi importante para ela receber o apoio das pessoas para a aceitação do vitiligo. Mesmo não me aceitando, eu teria que fazer algumas coisas para mudanças da minha vida, né? E foi aí que eu resolvi voltar a estudar, fui arrumar um emprego, e aí nesse momento, arrumar um emprego, aí você pensa, né? O quanto preconceito as pessoas têm. Então eu chegava, tentava arrumar numa entrevista de emprego, eu já ia desacreditada que eu iria conseguir o emprego, porque eu pensava, a pessoa não vai me dar o emprego porque eu tenho vitiligo, né? Aí, então assim, um dos meus primeiros empregos foi no escritório de contabilidade. E eu fui super bem recebida, eu não imaginava que eu poderia ser tão bem recebida da forma que eu fui, porque a cunhada da minha patroa tinha vitiligo e ela já conhecia o problema. Então assim, ela chegou, me apresentou para os funcionários, que eu fiquei morrendo de vergonha, né? Mas mesmo assim, ela chegou e falou, ó, essa é a Viviane, ela tem vitiligo, que é essas manchinhas, e eu não quero saber de ninguém olhando torto para ela. Então, assim, pra mim foi uma surpresa muito grande. Depois disso eu tive outros empregos, mas assim, acho que ali, naquele emprego tão bem aceito que eu fui, já, né, quebrou muitos tabus pra mim. Porque, na verdade, quando a gente não se aceita, é muito mais difícil de você aceitar que outras pessoas se aproximem de você. É muito mais difícil você aceitar, explicar aquilo para as pessoas, né? Quando eu não me aceitava, se você chegasse em mim e perguntasse, Viviane, o que é isso? Vitiligo, você nunca viu, não? Nossa, eu ficava muito irritada, eu não conseguia, sabe, agir naturalmente, explicar, ser bem-humorada como eu sou hoje, eu não conseguia ser assim. Então, se a pessoa olhasse torto pra mim, aí eu já olhava e falava, o que foi que você tá olhando? Nunca viu, não? Então, assim, eu não reagia muito bem em relação às minhas manchinhas, né? Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar, fui bem aceita, na escola eu conheci hoje a minha comadre, né, várias amigas, a Magda, conheci meu esposo na escola também, então assim, foram pessoas que me acolheram naquele momento difícil e que me aceitaram. Então eu pensava assim, nossa, se outras pessoas que estão fora do meu convívio me aceitaram tão bem, porque eu mesma não posso me aceitar e deixar que a minha família e as minhas amigas que eram das antigas se aproximem de mim, né? Então foi bem difícil, mas foi aí que eu comecei a me aceitar. Viviane ainda sofreu muito com a vaidade. Não conseguia se arrumar e se achar bonita. Isso só pôde ser revertido por conta do apoio da família. Além disso, outros casos apareceram. Sua mãe e irmã mais velha também adquiriram vitiligo. Assim, uma foi ajudando a outra a vencer tudo. Logo, Viviane foi incentivada a desenvolver um trabalho nas mídias sociais. Aí eu fui convidada pela Welita Paiva a ser modelada por ela, né, para ela dar aula para outras meninas também, até pelo vitiligo, porque as meninas, elas têm curiosidade em descobrir como tampar uma mancha, né, elas têm curiosidade em descobrir como tampar uma menina com vitiligo. Aí ela me convidou. Nesse envolvimento com a Welita, ela me chamou e falou, Vivi, você poderia alcançar muitas meninas fazendo esse trabalho, levando o seu dia a dia para as meninas ver como que é, porque você é linda, você é assim, porque eu sou bem conversadeira, né? E quando ela tá me maquiando, ela sempre fala, Vivi, agora ó, não pode mais falar. Aí é uma dificuldade, né? Mas aí foi ela que me incentivou bastante. Meu esposo já tinha falado algumas vezes, por que você não posta, tal? Aí eu ficava assim, será, meu bem? E ele, não, eu acho que ia dar certo. Aí com o empurrãozinho da Welita e ele falando, pra mim já foi um empurrão maior, sabe? E aí você começou a desenvolver o trabalho, foi começando a postar as fotos devagarzinho, os vídeos, né? E teve um retorno com o pessoal? Teve, com certeza teve. Eu não tinha acho que nem 800 seguidores.
Hoje no Instagram eu tenho mais de 2.000 seguidores, estou alcançando quase 3.000 pessoas. E o retorno não é só com a quantidade de seguidores. O retorno maior para mim é as pessoas mandar mensagem falando: Vivi, que bacana, Vivi, você postou isso, Vivi, eu também sofro desse jeito, nossa, eu me espelho muito em você. E isso para mim é gratificante demais. Eu queria poder postar, sabe? Todas as vezes que eu receber essas mensagens, assim, falando tanto que elas são ajudadas em ver as minhas postagens. Então eu fico muito grata por isso. Hoje, Viviane é empresária, ciclista, consultora da Mary Kay, modelo fotográfica e ainda influencer digital. Dessa forma, ela mostra dia após dia como as mulheres com vitiligo podem e devem ser felizes. Fantástica essa história da Viviane, né, gente? Que se tornou essa mulher brava, guerreira e que possa ser de exemplo para várias outras mulheres desse nosso Brasil afora, não é verdade? Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Educação. Esporte e lazer. Cultura. Segurança. Culinária. Saúde. Política. Entretenimento. Reflexão com Deus. Palavra bíblica. Tudo isso em um só lugar. Programa de Olho no Social. Apresentação Gleison Vilela.